Olha aí, estamos de volta, aula de número 92, né? E 92. A gente tá com uma aula bem diferente hoje. Vocês vão querer saber? Vão querer conhecer? É uma aula diferenciada, né? Que a nova Base Nacional Comum trouxe pra gente em sua, né? Em seu texto, em sua... na sua descrição, né, nossa nova modalidade, né? Então é uma aula que fala um pouco mais sobre a informática, a matemática computacional, o que a matemática contribui com a informática e vice-versa, né? Então uma aula muito legal, bem diferente. Já estou com vontade já. E nós começamos já falando de informática, nós fizemos demos uma aula sobre a questão do funcionamento, né, dos HDs, dos SSD, os bits, os bytes. Entendemos a questão de que, às vezes, quando eu compro um HD ou um pendrive de 1 tera, ele tem mais de 1 tera de capacidade, porque 1 tera, ele coloca ali 1 tera por conta da nomenclatura, né, para ter aquele nome. Mas hoje nós vamos entender como é que funciona um pouquinho da formulação, por exemplo, na parte de programações. Não mais da parte interna do computador, mas dos comandos que eu vou criar. É um pouquinho, né? Só uma pinceladinha, porque é só para dar o gostinho. Só para despertar a curiosidade. E claro, tudo isso sempre trabalhando a lógica matemática, né? O raciocínio lógico está envolvido em tudo e em qualquer situação, beleza? Vamos lá então? Vamos. Aula de número 92, vem com a gente. Olha lá, nessa aula então a gente vai trabalhar as noções básicas de matemática computacional, bem básicas. Bem básica. Trabalhando o que mesmo? Em tópicos? Bom, nós vamos trabalhar noções elementares de matemática computacional e nós vamos falar também sobre algoritmos. Já ouviram falar disso aí? Muito bem. Algoritmo, que nome diferente, né? Não conheço, nunca ouvi falar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Né? Algoritmos, vamos lá? Vamos ver? Então, quando a gente fala de noções elementares de matemática computacional, com certeza é o básico, né? É uma parte bem básica. Elementar. Assim. Elementar, né? É isso mesmo, né? Mas e você aí, aluno da mediação do primeiro ano, já top das galáxias em matemática, depois de 91 aulas, né? 91. Eles estão top. De fato, não temos o que cogitar aí. Será que você aí sabe programar? Eu programo meu despertador. Eu programo o celular. E desprogramo sem acordar. É interessante esse fato. Será que você sabe programar? Essa linguagem de programação. Quem aí dos nossos alunos tem vontade de ir para essa parte de TI aí, né? Na parte de tecnologia da informação? Olha lá, ele já gritou lá que sabe fazer programação. Tem aluno lá que sabe. Né? Vocês, com certeza tem muitos aí que sabem mais do que a gente, né? Aqui nós vamos falar a parte bem básica, bem elementar. Mas programar é uma coisa muito bacana e que envolve muito a matemática. E sabe o que eu lembrei agora? Negócio de programar, fazer programação. No Rondônia Rural Show do ano passado, quando nós visitamos lá, né, nós fomos na parte dos tratores tecnológicos mais avançados. Nós vimos também aquele drone gigante e todos eles funcionam a partir de programação. Você faz o programa lá, você coloca, tem até um tratorzão lá grande, que ele tem umas rodinhas fininhas, que é poder passar nas linhas da plantação, para não machucar a plantação, tudo. E é tudo programado. Não vai mais uma pessoa dentro do trator, dirigindo, tá? Não vai, é programação, dá o enter, ele vai, faz o comando. E até tivemos a apresentação da professora Daisy de Física, que comandou lá a questão de robótica, fez os robozinhos e fez as programações do robô. E a gente viu um stand lá também, né, de uma indústria lá, de uma casa de máquinas, né? Também o robozinho aquele que corta a grama, né? Tudo é pura programação, tecnologia da informação. De fazer faxina em casa, viu aquele robozinho? Eu gostaria de um deles. Coloca, ele vai sozinho. Tudo feito a partir Alexia? Alexia, desliga o som. Alexia isso, Alexia aqui. E eu vi o comando da Alexia esses dias, que é assim, deu 9h30, a Alexia fala assim para as visitas: vocês não acham que tá na hora de ir embora, não? Sério? Antes de sair, por favor, ajudem os donos da casa a juntar o lixo, recolher as louças.
e vamos para casa que já está ficando tarde. Né? Tipo, Alexa dando... Fica a dica, né? A visita já pode se recolher, né? Não, brincadeiras à parte. Mas programar envolve a matemática. Vamos estudar um pouquinho. Olha lá na telinha, então. Quando a gente fala de programação, é o que mesmo? É um termo bem conhecido na área de informática, que permite aos usuários construir softwares que precisa bastante do domínio de lógica. Domínio de lógica? Isso é com a gente, né, professor Maurício? Isso é nós, é nós. Isso mesmo, a mesma lógica utilizada nos cálculos matemáticos, utilizamos na construção de programas. A mesma lógica. A cada final de aula a gente não vem trabalhando brincando com os números? Sim. E o que a gente trabalha no brincando com os números sempre? Raciocínio lógico. Lógico, né? Então, como é isso? A programação, ela envolve a mesma lógica da matemática. Mas primeiro a gente tem que fazer uma reflexão, né? O que é lógica? O que é lógica? Né? O que é a lógica? Olha lá a reflexão. Ai, gente, que pensamento longe. Lógica. Longe. Vamos fazer uma reflexão? O que é essa lógica? Ah, tá. A cada final de aula a gente trabalha o raciocínio lógico, mas o que seria essa lógica? Você já ouviu essa expressão, professor Maurício? Lógico, né? Você já ouviu, Mazinho, essa expressão? Aí é lógico, né? É lógico. A pessoa até vira os olhos assim, é lógico, né? É lógico. Mas será que esse lógico é de lógica mesmo ou é de óbvio, né? É óbvio? É, porque tem gente que também fala, é óbvio, né? É óbvio. E o óbvio e o lógico são vias totalmente diferentes. Esses dias eu falei um assunto com as minhas filhas e a menor chegou pra mim no final do assunto e disse assim pra mim, é óbvio, né, mãe? É óbvio. Ah, então, né, olha aí. É lógico. Então, quando a gente fala essa expressão do é lógico, já tá envolvendo a lógica matemática. Vamos ver exemplos, que aí, claro que vai ficando mais, o conhecimento vai ficando mais facinho pra vocês. Olha lá. Quando a gente, então, fala de lógica, é a forma de organizar os pensamentos e demonstrar o raciocínio de maneira correta. Por exemplo... Sou mais velho que Flamel. Flamel é mais velho que Mateus. Logo, sou mais velho que o Mateus. Sim, se eu sou mais velho que o Flamel e o Flamel é mais velho que o Mateus, logo eu sou mais velho que Mateus. Lógico. Né? Lógico. Lógico ou óbvio? Então, quando a gente trabalha esses raciocínios, né, esses exemplos aí, né, quando a gente vai falar com vocês disso também na aula, que é puro desafio de raciocínio lógico, a gente fala um pouco mais sobre a lógica. Fala das premissas, né? Quando temos premissas verdadeiras, a nossa conclusão também é verdadeira, né? Então, eu sou mais velha que você é mais velho que o Flamel? Sou mais velho que o Flamel. O Flamel é nosso amigo aqui da produtora. O Flamel é mais velho que o Mateus? É mais velho que o Mateus. Né? Então, isso aqui são premissas verdadeiras, né? Então, nossos eu sou mais velho. Da produtora. Então, logo que o professor Maurício é mais velho que o Mateus, né? Então, assim, isso é lógica, tá? E isso aqui é bem óbvio também, né? É bem óbvio. É óbvio. E aí, vocês estão vendo, às vezes, o óbvio não é o lógico. Mas nesse caso aqui, fica bem óbvio que se eu sou mais velho que o Flamel e o Flamel é mais velho que o Mateus, obviamente eu sou mais velho que o Mateus. Isso é uma lógica. Nós usamos o termo, tem até que olhar essa questão de o que seria o óbvio. Né? Porque o lógico a gente já entende o que é o lógico. Mas assim, ficou bem óbvio que eu sou mais velho que ele. Agora o óbvio, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a matemática nem tudo é óbvio, né? Não. Né? Porque às vezes, aparentemente parece que é, mas não é. As linhas de raciocínio lógico que a gente trabalha com vocês no Brincando com os Números, nem sempre é óbvio que aquela resposta que está ali, né? Às vezes a gente já corre para responder uma coisa e não observa bem, e não olha bem, então não é muito tranquilo desse jeito, tá? Beleza? Então já sabemos a importância da lógica. Agora a gente precisa entender o que é um algoritmo. Isso aqui é fácil. O professor Maurício andou falando disso umas aulas para trás aí, né? E o professor Maurício ligou o algoritmo com o que mesmo? Com as equações. Com as equações, com as fórmulas. As equações são algoritmos, né? Alguém conseguiu codificar uma questão, resolver uma questão. Exemplo prático, Bhaskara, o indiano Bhaskara. Ele conseguiu, depois de muito estudar, ele conseguiu descobrir que numa equação de segundo grau, para se resolver de maneira mais prática, dava de se usar uma fórmula simplificada. E ele criou um algoritmo,
que hoje nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Então o algoritmo é uma fórmula? É uma fórmula. Na verdade, a gente vai dar um outro conceito para ele, porque o algoritmo é um caminho para se chegar em um determinado objetivo. Uma fórmula. É uma fórmula, né? A fórmula de Bhaskara também é um caminho para se chegar no resultado das equações do segundo grau, né? As raízes da equação a gente chega com o objetivo, né? Nesse objetivo, usando a fórmula de Bhaskara. Então, o algoritmo ele pode ser representado por uma equação, sim, e também por um caminho descrito. Quer ver? Vamos lá entender melhor. Olha lá. Quando falamos de algoritmo, então... É uma sequência lógica de passos que levam a um determinado objetivo. O nome algoritmo pode ser novo para muitos, mas o utilizamos a todo momento. Em todo momento nós falamos de algoritmos. Muito bem. E aí, então, né? A gente usa em muitas situações, quer ver? Onde o algoritmo pode ser aplicado? Numa simples receita de bolo. Ah, sim. No desenho de uma casa. Na troca de uma lâmpada, acredita? Troca de uma lâmpada. E quantos homens precisam para trocar uma lâmpada? Na entrada de um cinema, tudo isso eu posso usar o algoritmo? Quer ver? Vamos lá. Exemplo, trocando uma lâmpada, uma sequência lógica de passos. Pegue uma escada, beleza. Posicione a escada embaixo da lâmpada. Pegue uma lâmpada nova, suba na escada. Retire a lâmpada velha. Eu já ia me atrapalhar, porque eu ia primeiro subir e tirar a lâmpada velha. Para depois pegar, não. Vai que eu derrubo as duas e quebro as duas. Mas tudo bem. Coloque a lâmpada nova e desça da escada. Beleza. Tudo isso aqui foram passos dados para se trocar uma lâmpada. Isso aqui poderia ser que, num primeiro momento, uma pessoa inexperiente fosse muito trabalhoso. Colocar a escada, subir, tirar a lâmpada, colocar a lâmpada... Ai, meu Deus, quanta coisa. Mas com o tempo e com a experiência, tudo isso vira meio que automático. Muito bem, né? Então, essa sequência lógica de passos a gente também pode chamar de algoritmo, não pode? Todos esses passos são descritos, mas a gente pode chamar de algoritmo. É um caminho, então, como diz aqui na nossa definição, né? Uma sequência lógica de passos, né? É um caminho que pode ser utilizado para chegar em um determinado objetivo. Isso. Então, não necessariamente é uma fórmula, mas pode ser uma fórmula? Pode também, tá bom? Então, na receita de um bolo é o passo a passo, né? A gente vai fazer o desenho de uma casa, já vimos aqui na troca de uma lâmpada e um exemplo na entrada de um cinema, todo aquele processo de quem recebe os convitinhos ali, né? De fazer essa análise, né? Ele olha o canhotinho, ele olha se a sala está correta, se o horário está correto e qual o filme correto. E aí, a partir disso, ele toma uma conclusão, uma decisão. Ou deixa entrar... Ou não, ou explica para a pessoa. A única coisa que falha no cinema é uma coisa que nós nunca prestamos atenção. Quando você compra a sua senha, a sua entrada para assistir o filme, lá na entrada diz qual é a sua poltrona. Ah, é, né? Lá diz. Não, eu já prestei atenção. Teve vez de eu sentar na poltrona que está escrita lá. Você já viu que tem? Já. Acho que foi você. Tem a fileira, né? A fileira e a poltrona. Né? Acho que foi você. Deixa eu ver. Acho que foi com você que eu viajei, que eu não olhei a poltrona direita. A gente estava indo para Guajará, se não me engano, lembra? Que eu não olhei a poltrona direita, você deu a poltrona errada. A mulher falou, essa poltrona aqui é minha. Eu falei, não, essa é a minha. É verdade. Aí você falou, não, a sua é aqui do meu lado. Está dentro dessa leitura de passos, né? Então, essa solução aqui mostrada anterior é apenas uma de muitas opções para resolver o problema. É possível modificar a lógica do algoritmo e termos os mesmos resultados ou até resultados melhores. Quer ver? Vamos lá. Do problema anterior, a gente pode utilizar uma outra sequência e conseguir chegar no mesmo resultado. Tipo... Peguei a lâmpada nova, retirei a lâmpada velha e coloquei a lâmpada nova. Tá bom. Ficou, assim. Tá errado? Não. Foi mais simples. Eu não precisei colocar a escada, eu não precisei fazer todo aquele... ir embaixo da... Não. Eu fiz o seguinte... Aquela lâmpada está queimada. Pegou a nova. Peguei a lâmpada nova. A velha. Fui lá, eu fiz uma medição, falei, opa, eu alcanço. Colocou a nova. Tirei,
pá, coloquei a nova, tá feito o problema. Resolvido o problema com o mesmo, chegando no mesmo objetivo, só que com passos diferentes. Às vezes mais rápido, às vezes mais prático, né? Então, olha lá, os dois algoritmos têm os mesmos objetivos, né? O que temos que observar é o nível de detalhamento de cada um. Vou colocar que vai ser bem prático. Nós fazemos o delta, lembra? B ao quadrado menos 4AC, delta igual a tanto, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, pá. Aí depois que vocês já estavam sabidos da equação de Bhaskara, nós fizemos o quê? Some produto. Chega no mesmo resultado, num caminho mais curto, com mais praticidade, né? Porque o importante, gente, é que os algoritmos sejam de fácil interpretação, tá? Sejam fáceis de interpretar, esse é o objetivo principal e é muito importante isso. Então, se a gente pode chegar no mesmo caminho, no mesmo objetivo, usando um outro caminho, facilitando a nossa vida, com certeza. A gente aqui deu muitas dicas durante as nossas infinitas aulas de que a gente pode fazer de maneira mais simplificada, sim, né? E ter mais facilidade, mais agilidade, por conta até do Enem da vida, né? Isso. E aí eu lembrei, o negócio de ficar mais fácil, mais facilidade, eu lembrei quando eu fui tirar uma dúvida, né? Nós colocamos aqui no exemplo o nosso amigo Flamel, e estava com a dúvida de uma parte de informática. E aí eu fui com o Flamel, falei, Flamel, isso aqui, cara, como é que eu faço isso aqui? Aí ele, é assim, cara, já foi, ó. Aí eu falei... Pra quem entende, é muito fácil. Entendi tudo. Muito rápido. Ele mexeu, deu enter, falou, é só isso. Eu falei, tá, entendi. Né? Aí agora, olha aqui que legal, quando você entende aquele algoritmo, aí você fica assim, entendi, legal. Aí eu fiquei assim... Quando eu falei que eu entendi. Ele falou... Aí eu... Não, mas quando entendi. A gente entende, a gente fica com a cara maravilhada, assim, entendi, legal. Né? Isso aí é verdade mesmo. Agora a gente vai às etapas de um algoritmo. Professor Maurício, lembra da máquina de calcular? Como é que eu poderia esquecer? Noções intuitivas de função, trabalhamos. Função afim, trabalhamos. Função quadrática, trabalhamos. A máquina de calcular, acho que ela veio no final da unidade 1, né? Final da unidade 1 e trabalhamos a unidade 2 todinha. Né? Tantas lembranças, né? Tantas lembranças. Foram tantas aulas, né, gente? Muitas lembranças boas. Temos, sim, senhor, né? Então, com tantas lembranças, a máquina de calcular era isso, né? Ela tinha uma entrada, um valor de que entrava, acontecia um processo, um algoritmo aqui dentro da máquina e tinha uma saída, um valor de saída. E esse algoritmo é interessante, porque uma vez que programei a máquina, vamos supor que eu programei a máquina para dobrar. Não, vamos fazer um negócio mais prático. Programei aqui a máquina para fazer polpa de cupuaçu. Coloquei na entrada os cupuaçus com caroço e tudo. Vamos imaginar que a minha máquina fosse louca, ela no final sai polpa de caju. Ué, tá errado. O algoritmo, ele manda o comando certinho. Então, eu tenho que fazer todo o processo certinho. Tem que dobrar? Então é vezes 2. Tem que dobrar e somar 1 ou tirar 1. Então, a programação da máquina é feita aqui, ó, no algoritmo. É muito importante isso. Então, lembrando da máquina de calcular, as etapas de um algoritmo são bem similares, bem semelhantes. Olha lá na telinha, então. Quando a gente fala de etapas, então temos a entrada, temos um processamento. O algoritmo. Né? E depois temos a saída. É isso mesmo. A entrada é o quê? A entrada, dados de entrada do algoritmo. São valores que entram ali antes do processo. O processamento. O processamento é o quê? São os processos utilizados para se chegar naquele objetivo. Colocar a escada, subir na escada, tirar a lâmpada velha, levar a lâmpada nova, colocar a lâmpada nova, descer da escada, pegar a escada, guardar a escada. Tudo isso aí é o processamento. E a saída? É a lâmpada lá em cima acesa. Resultado. O resultado final, né? Então, do mesmo jeito aqui da máquina de calcular, que a gente lembra lá do início, entrada, processamento e saída. Muito bem. Então, com base nisso, a gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo. Digite os valores C1 e C2. O processamento é a soma de C1 mais C2. Então, quando eu apertar Enter, vai aparecer na saída o valor da soma. O resultado da soma. Fácil, né? Bem entendi. Simples assim. Vocês conseguiram entender? Olha aqui pra gente, vamos conversar um pouquinho. Quando a gente fala de entrada, processamento e saída, esse aqui é um exemplo, né? A gente digita os valores C1 e C2. Aí lá dentro a gente já programou que nem no Excel? A gente não programa ali? E no Excel é legal porque assim, ó, se você colocar todos os números aqui
na sequência e quiser somar lá embaixo, você pode pegar tudinho e somar um por um, separado. E você pode vir lá no comando do Excel, seleciona todo mundo, lá em cima tem um comando, né? O algoritmo soma, se aperta ele já soma tudo sozinho. Olha, e já coloca o resultado. Fácil, né? Não é assim no Excel? Vocês já trabalharam com Excel de fazer planilha? Já. Desse jeito acontece, tá? Beleza? Falamos das etapas, né? Isso tudo foram as etapas. Né, de um algoritmo. Agora o que a gente vai falar? Avançando um pouquinho. Ops, demais. A representação gráfica, né? Olha lá. Agora a representação gráfica do algoritmo. Olha lá na telinha. Os algoritmos podem ser representados por um conjunto de símbolos para facilitar a compreensão dos códigos. Na área da computação, foi criada uma linguagem para padronização e, assim, facilitar a leitura dos algoritmos. Ah, então, na área da computação foi criada essa linguagem, né? Para padronizar e, assim, facilitar. Então, vamos conhecer alguns símbolos? Vamos. Vem com a gente vai mostrar alguns símbolos para vocês aí e vocês vão entender facinho como é que funciona, tá? Então, por exemplo, um símbolo de terminal, o que ele simboliza? É meio que um retângulo com as pontas arredondadas. Né? E ele simboliza o quê? O início ou o fim de um algoritmo. Ah, é? É, o nome já diz, né? Terminal, né? Fica mais voltado para o fim, mas também pode representar o início, tá? Outro, o fluxo de dados. Fluxo de dados é uma seta, né? A seta vai simbolizar o sentido do fluxo, tá bom? Mais um. Processamento simboliza a manipulação dos dados. É um retângulo, né? Isso, um retângulo certinho. Então, o que está acontecendo ali dentro, a gente pode simbolizar por um retângulo? Isso. Ah, beleza. Depois tem mais alguns símbolos, vamos vendo, vamos lá. Aqui nós temos um paralelogramo, não é isso? Uhum. Entrada ou saída de dados. Uhum. E a decisão? Decisão indica o quê? Bom, a decisão é um losango, indica decisão deve ser tomado o melhor caminho que o algoritmo percorre. Ah, tá, mas acho que eles não estão entendendo nada. Será? Saída de dados em vídeo é uma representação de dados que serão exibidas em tela. Então, cada símbolo desses, tá? Cada símbolo desses representa uma determinada situação. Olha lá que legal. Lembra do exemplo da lâmpada? Vamos usar ele de outra forma agora. Então, olha lá, vai ser dado o comando de entrada, não é? A lâmpada não funciona. Alguém chegou lá e deu esse comando. Olha, a lâmpada não está funcionando. Então, aí esse ali é o comando de entrada, né? É início ou fim, né? Isso, aí vem-se a pergunta. Vamos lá. E aí? Mas essa lâmpada está plugada, está colocada direitinho lá? Sim ou não? Sim ou não? Se não, plugar a lâmpada. Plugar a lâmpada. Se sim, a gente vai mais longe, né? E esse amarelinho, ó, é o losango. E losango é o quê? A decisão que deve ser tomada. Isso. E o melhor caminho do algoritmo a percorrer, tá? Então, vamos lá. Não tá ligada, então olha lá, ó, tá frouxo aqui, ou então, não, peraí, aqui, rapidinho aqui, tá com mau contato aqui na tomada. Aí eu vou plugar e vai funcionar. Beleza, não, então o bulbo queimou. Queimou a lâmpada, tem que tirar ele e trocar, colocar outra. Ah, então se o bulbo queimou, sim, trocar o bulbo. Se o bulbo não queimou, comprar nova lâmpada, né? Tem a opção de trocar o bulbo e tem a opção de trocar a lâmpada. Isso, aí aqui são informações, né? E aí a gente até está falando para vocês detalhadamente direitinho, porque são informações de programação. Para quem já trabalha na parte já mexe no computador e vê, são esses detalhes que nós temos dentro da parte de informática mesmo, tá certo? Isso, olha aqui, conversando aqui um pouquinho, o que a gente entende de tudo isso, né? Que aqueles símbolos que foram mostrados aqui anteriormente, eles dizem muita coisa quando a gente representa já agora aqui, ó, né? Então aqui o amarelinho que é o losango já é a decisão a ser tomada. Ali o nosso símbolo, aquele retângulo arredondado nos cantos, ele é de início ao fim. Né? Tanto é que ele está lá de rosinha aqui, iniciando e finalizando de verde em alguns momentos. Só que nós temos 3 possibilidades de fim. São as decisões, né? Os passos que eu vou tomando para decidir. E dependendo do que vai acontecendo, você vai tomando decisões. Então... E eu lembrei aqui dessas setinhas, porque quando nós estudamos a matemática, lá na faculdade,
a gente em alguns momentos não pode usar igual, né? A gente usa implicações. Essa equação implica nessa decisão aqui. Então, olha só, eu olhei aqui, a lâmpada está queimada, né? Ou não está ligando, o que está acontecendo? Aí, então isso aqui vai implicar em eu olhar para esse comando aqui. Peraí, mas a lâmpada está plugada? Sim ou não? São decisões. Não. Então eu vou plugar essa lâmpada. O plug pode ser feito no próprio enroscar ali, dar uma apertadinha, ou às vezes na tomada. A tomada está mal encaixada, está com o fio solto, deu mau contato. Peraí, não foi isso, não resolveu. Então vamos trocar a lâmpada. Então, esses são os comandos, olha só. E no final aqui, ó, é o ponto final. Resolveu. De alguma forma resolve. Né? São os finais mesmo, beleza? Vimos então as etapas do algoritmo, a representação gráfica, né, dele e agora a gente vai entender um pouquinho dos operadores. O que é esse operador? Vamos mostrar para vocês. O que? Como? São os meios pelo qual se incrementa, compara e avalia os dados em um algoritmo computacional. Temos 3 tipos de operadores, né? Temos os operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. É lógico que a gente vai chegar lá, né? Os aritméticos, então, são utilizados para realizar operações numéricas, com os dados utilizados pelo programa. Além da adição, da subtração, multiplicação e divisão. Olha aqui onde está envolvida a matemática, né? A gente tem os símbolos aí, até mesmo parecidos com o da calculadora, né? Parece bastante. E também no computador. Isso, né? Tirando ali os asteriscos, não é? E a barrinha, que são de multiplicação e divisão. Esses comandos aqui são os comandos que você vai encontrar no computador, são operadores aritméticos para você fazer a conta. Você não vai achar lá no computador o xizinho para multiplicação, nem aquele tracinho com 2 pontinhos para... Você vai achar o asterisco e a barrinha de divisão, né? Beleza, legal. E os relacionais? Bom, em algumas situações será necessário comparar informações para que o programa possa tomar decisões. Tipo, nós vamos falar assim, bom, é igual. E quando falamos que é igual, o símbolo de igualdade mesmo. Diferente, na matemática, nós usamos aquele igual cortado, não é? Isso. Aqui vai ser usado os 2 traços, maior e menor. Um voltado para o Tipo outro. assim, maior, menor, como assim? É diferente. Aqui é legal, né? Isso, maior que, menor que, maior ou igual que. Lá na matemática, maior ou igual é assim. Tracinho é isso. Menor ou igual é assim. Aqui é um pouquinho diferente por conta da digitação, né? Beleza? Então vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um Vamos. exercício? Olha lá, exemplo. Temos 2 variáveis, A igual a 10 e B igual a 6. Os resultados das expressões seriam A é igual a B? Vamos lá, vamos indo por vez, vamos lá. A igual a B, isso é verdadeiro? Não, é falso. Não, né? O A é 10 e o B é 6, como é que vai ser igual? O A é diferente de B? É diferente. É diferente, então verdadeiro. O A é menor que o B? O A, não. O A é maior. 10? O A é 10, então é falso. Falso. E o A é maior que o B? Agora sim, é igual. Ah, verdadeiro. O A maior ou igual? Maior ou igual é verdadeiro. Verdadeiro, ele é maior, né? Ele é maior, não é igual, mas ele é maior. Não é maior, mas aqui diz ou, né? Quer dizer ou. E o A é menor ou igual a B? Não. Se ele é maior, ele não é menor, né? Falso. Lógico, né? Falso. Lógico, né? Lógico. Aplicação lógica. Beleza? Bem simplesinho esse exercício, vai estar lá nas atividades de sala para vocês. Então vocês vão poder só sinalizar se é verdadeiro ou falso. Falso, beleza. E o último operador que faltou para a gente esmiuçar aqui, né, explicar para vocês, são os operadores lógicos. Bom, nas operações lógicas nós temos a negação, a conjunção e a disjunção. Para nós até trabalhamos de alguma coisinha assim, mais ou menos, não é? O não, o e o ou. Lá no conjuntos, lembra na regra de conjuntos? O e indica os elementos iguais dos 2 lados, tá junto, tá dizendo só aqueles que estão iguais, tem no A e tem no B, é a interseção. O ou é aquele que tem no A ou no B. E isso, a gente viu isso lá nos conjuntos, unidade 1. Essa unidade 3, ela é fantástica, né? Porque ela vai trazendo sempre uma revisãozinha, um link lá das unidades anteriores. A curiosidade, porque assim, a parte de informática tem que ser trabalhada. Nós estamos trocando, né, muitas coisas por máquinas. Então precisamos de pessoas que saibam programar e sempre estar fazendo a atualização. Vocês viram que alguns softwares e alguns programas são trocados por programas mais fáceis? Na aula falava isso.
né? Eu posso usar o comando original, aquele mais brutão, ou eu posso, com o tempo, criar programas mais fáceis. E esse é o nosso trabalho como seres pensantes. Tá trabalhando e codificando sempre para ficar mais fácil. Verdade. Beleza, então? Quando a gente fala, então, de negação, de conjunção, disjunção, gente, como assim, né? Eles querem saber, mas e aí? Que horror! Vai. Gente, se eu falar para vocês, se a gente falar aqui para vocês que esse é o que é usado muito em concursos, a famosa tabela verdade. Então, concursos públicos aí que caem em raciocínio lógico, você vai precisar, né, aprender a trabalhar com a tabela verdade. É verdade. É verdade. E para não ficar na dúvida, a gente tem um exemplo para mostrar para vocês, beleza? Vamos lá, então. Exemplo de número 3 de um concurso público aí, ó, do TCE de Sergipe. E quem aplicou a prova foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas. E por coincidência, a FGV é a banca que toma conta da prova do Enem. Agora, considere a afirmação. Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. Ih, faz tempo que isso aí não consegue, não mas procede, tá bom. Né? Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. A negação dessa afirmação é... Então ele quer a negação da afirmação, né? Temos uma afirmação. Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. Ele quer a negação. Então assim, ó, vamos passar essa para cá, ó. Se hoje nós vamos... é sábado, né? Amanhã não trabalharei? Não. Amanhã não trabalharei. Mentira. Trabalharei. Trabalhamos sempre, né? Beleza? Aí aqui nós temos uma condição. Ah, ficou atrapalhado. É que eu tô meio atrapalhada hoje. Trabalharei, né? Peraí, tá vermelho? Não. Trabalharei, deu? Beleza? Temos uma condição aqui, se, né? Sim. Esse se, a gente tá querendo a negação, né? A gente pode chamar o hoje é sábado de P e o amanhã não trabalharei de quê, né? Aí temos um tal do P e que, né? Na tabela verdade. Ele não diz o então, mas é como se a gente tivesse um então aqui, ó. Então. Se, né? então. Se, então. Então, quando a gente tem uma situação, a gente tem uma implicação, né? A gente tem uma implicação de P em que. Ah, professor, isso é difícil. Não, a gente só tá fazendo um exemplo com vocês. Nas atividades de sala nem vai cair isso aqui, tá? Só pra você entender. Vocês terem o primeiro contato aí com a parte da tabela verdade, né? Quando a gente tem aqui uma situação que implica na outra, né? Que tem até um nomezinho, agora eu esqueci. Não é complementar, faltou a palavrinha aqui, né? Então, a gente vai ter a negação. A negação, quando a gente tem uma situação dessas, do se, a gente vai cortar o se daqui, vai ficar o então, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente continua com um P e faz o quê? A negação do quê? Isso. Então, continuamos com o P. Porque ele falou se hoje é sábado, então eu vou afirmar, hoje é sábado. Condição, condicional. Ah, lembrei a palavrinha. O se é condicional. Isso. Né? Então, à medida que a gente tem uma preposição condicional, ela continua existindo aqui e a gente vai negar a segunda frase, né? Então, a gente afirma a primeira e nega a segunda. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Vamos lá nas alternativas? Qual que tá tendo afirmação, ou seja, né? Tiramos o se e ficamos com hoje é sábado. Só a letra A. Só a letra A? Eu sabia disso. Ah, e a negação? Agora a gente vai negar a segunda frase. Bom, só a segunda frase... amanhã não trabalharei. Eu vou negar, então a negação da negação é a afirmação. Né? Então, hoje é sábado e amanhã trabalharei. Essas situações aí de P, então que, né? Situações de tabela verdade, a gente só deu uma pinceladinha aqui pra vocês, porque assim, ó, precisa de muito estudo sobre isso, né, professor Maurício? Precisava ir de umas 3 aulas, pelo menos, né? Não é um negócio tão simples, porque lá nós temos vários tipos de implicações dentro dessas condicionais, dessas condições. Mas aqui, para um aluno que está bem ligado, olha só aqui, quando você assim, ó, se hoje é sábado, esse se é uma condição e fica muito assim, não é? Vago, esse né? se fica muito vago. Então o que ele faz? Quando ele quer negar um tipo de afirmação dessa daqui,
ele ignora o se. Ele fala assim, ó, hoje é sábado. Afirma. Ele afirma. Afirma a primeira... premissa, né? Premissa, na verdade. Né, que é o P. Né, e faz a negação da segunda. Então, a gente diz que amanhã não trabalharei, então trabalharei. Trabalharei. Ficaria assim, né? Amanhã não trabalharei. Isso. E o não, é o a sim. negação da negação é o sim. Que antes dessa parte aqui... Acho que eles estão bugados. Como assim? Não, mas é porque assim... É só para vocês terem um entendimentozinho rápido. Porque antes dessa parte de premissas, de negação, nós estudamos um outro detalhe que é assim, ó, sim, 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 não, sim, não e não, sim. É como se fosse assim, ó, mais com mais é mais. Isso aí é regra de sinais, mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais. Mais ou menos isso. Eu sempre que trabalho isso aqui com os alunos do concurso, eu tento usar um pouco essa lógica do mais e menos. Né? Para eles poderem compreender um pouquinho. Legal, né? Mas tudo bem, né? A gente deu essa pinceladinha, tem muita coisa para ser estudado nisso. Então, quem pretende fazer concurso público, que lá está escrito raciocínio lógico, vai ter que trabalhar essa questão de P e Q, a tabela verdade, tá? Então, a gente já deixa a dica aqui para vocês. Brincando com os números, vamos lá? Vamos. Brincando com os números tem que ser baseado no raciocínio lógico, né? Na lógica. Vamos lá, então. Olha lá na telinha. Vamos fazer uma leitura. A charada, o anel de diamante. Um navio japonês estava em uma viagem. O capitão Suzuki perdeu o seu anel de diamante e logo começa a perguntar a todos no navio sobre o anel. O subcapitão disse, eu quebrei meu óculos e não consigo ver nada. Se defendendo, né? Cada um procurando a sua defesa aqui. O sinaleiro disse, a bandeira estava hasteada de cabeça para baixo e eu estava arrumando-a. Ocupado, né? Ocupado, é. O marinheiro disse, eu estava ocupado também, puxando a boia salva-vidas que havia se soltado e estava à deriva. O cozinheiro disse, eu estava consertando a geladeira. E a pergunta é, quem é o ladrão? Quem pegou o anel? Quem pegou o anel, né? Um japonês, numa viagem de navio, estava lá, perdeu seu anel e começou a questionar, né? O capitão Suzuki. Mas e aí, onde está o meu anel, né? E aí cada um começou a já falar a sua defesa. E é legal, tô até rindo agora, porque é o seguinte, é cada defesazinha legal, né? Quebrei meu óculos, não enxergo nada. E sabe o que é o legal? É que esse aqui é o subcapitão. É ele que tá levando ali junto com o capitão. O outro tava arrumando a bandeira. E o cozinheiro disse que estava consertando a geladeira. A geladeira. Rapaz, esse navio tava muito Na verdade, todas as desculpas aqui estão meio esfarrapadas, né? Mas tem uma que tá pior. Aí que não encaixa. Tem uma que tá pior. E você aí tem que descobrir, então, juntamente com as atividades de sala, quem é o ladrão, tá bom? Então, ficamos por aqui, nossa aula finaliza e agora estamos por completo, né? Porque agora a gente dá continuidade aí na parte das atividades de sala, fazer uma revisãozinha sobre, né, a lógica e tudo que a gente estudou aqui nessa parte de algoritmos, mas as atividades de sala vai vir voltada para essa parte aí do raciocínio lógico mesmo, trabalhando questões também que caem em concurso. Não se preocupe que não tá naquela pegada da tabela verdade, tá? Não tá. Mas poderia. Poderia. Tem como resolver por ali também, tá certo? Agora é com vocês. Já a gente tá de volta.